No início do ano passado, fui eleita líder da igreja. No início, senti que carecia de muito. Por isso, sempre orava a Deus e refletia sobre como cumprir meu dever. Quando encontrava algo confuso ou difícil de resolver, eu anotava e buscava e comungava com os irmãos. Se um irmão tinha problemas, eu ia comungar com ele assim que possível. Não demorou e compreendi alguns princípios para realizar o trabalho da igreja. Quando discutíamos o trabalho, todos apoiavam a maioria das minhas opiniões. Se tinham problemas, os irmãos gostavam de me procurar para comungar. Vendo isso, fiquei bem feliz. Sentia que tinha calibre bom, era capaz e estava apta a ser líder. Com a expansão de nosso evangelismo, o número de membros cresceu e muitos locais de reunião foram acrescentados. Eu corria para reuniões de grupos todos os dias e regava recém-convertidos. Os líderes temiam que eu não desse conta disso e queriam me juntar com outro líder o mais rápido possível. Pensei que todos podiam ver que a carga de trabalho tinha aumentado. Se eu a assumisse sozinha, todos veriam que eu era talentosa e capaz e ficariam impressionados. Inventei desculpas e disse que eu não precisava de um parceiro. Eu estava muito ocupada na época. Às vezes me faltava tempo para os devocionais e eu dormia tarde. As irmãs diziam que eu devia achar uma parceira. Mais tarde, senti que mordi mais do que podia mastigar. E contei isso aos líderes. Sugeri a irmã Wang como parceira e todos os irmãos concordaram. No início, senti que compartilhar o trabalho com alguém facilitava muito as coisas. No entanto, não demorou e descobri que ela era de calibre bom, entendia rápido a verdade e era bem proativa. Quando os irmãos tinham dificuldades ou um problema surgia na igreja, ela era mais rápida do que eu para lidar com isso. Especialmente, sua comunhão sobre a verdade era clara e iluminadora. Os irmãos diziam que era benéfica para eles. Aos poucos, todos começaram a procurar a comunhão dela quando tinham um problema. Isso me fez sentir algo difícil de descrever. Antes, os irmãos me procuravam quando tinham um problema. Mas agora, em pouco tempo, todos a estavam admirando. Se isso continuasse, como eu manteria uma posição de destaque? Ouvi um líder dizer que ela era de calibre bom e deveria ser cultivada. Isso gerou um senso de crise ainda maior. Eu pensei que, como líder nova, ela compartilharia o fardo do trabalho comigo. Mal sabia eu que ela roubaria meus holofotes. Haveria um lugar para mim se isso continuasse? Então, a irmã Wang veio me pedir ajuda com algo que ela não entendia. Sem querer dar detalhes, eu a enrolei, dando-lhe só uma ideia geral. Eu não queria ficar ainda mais por fora se ela entendesse. Certa vez, ouvi que ela achava que o avanço de uma tarefa estava lento e logo procurou os líderes para relatar a situação e discutir a solução. E ela falou que uma irmã que eu tinha arranjado para a rega não era apta. Eu fiquei furiosa ao saber de tudo isso. E pensei, não basta roubar meus holofotes na frente dos irmãos. Você foi até os líderes sem mim. Assim não parece que seu fardo é maior? E você disse que quem eu nomeei não servia. Você está tentando fazer com que eu seja menosprezada? Desenvolvi um preconceito contra a irmã Wang. Eu não queria admitir quando ela fazia uma sugestão razoável nas discussões de trabalho. E se admitia, era com relutância. Uma vez, numa reunião de obreiros, mencionaram problemas na igreja que precisavam ser tratados na nossa comunhão. Foi a primeira reunião que ela presidiu. Ela estava nervosa e queria que eu começasse. Mas eu não queria cooperar com ela. E pensei, você não é tão capaz? Vai e comungue você mesma. Eu não disse uma palavra. Depois de um silêncio longo e vergonhoso, a irmã comungou primeiro. Depois, ela me pediu para falar, então compartilhei um pouco. Aquela reunião não foi muito produtiva. Depois, eu me senti incomodada.
Senti-me culpada por não ter cumprido meu dever e responsabilidade. Vim para diante de Deus e refleti. A irmã Wang era minha parceira e conseguia resolver os problemas dos irmãos, o que era bom para a igreja. Isso não era algo bom? Por que então eu estava infeliz e competindo com ela? Como você buscou a verdade e resolveu a questão? Sim. Vi as palavras de Deus em: dê seu real coração a Deus e você poderá obter a verdade. Ser um líder de igreja não é apenas aprender a usar a verdade para resolver problemas, mas também descobrir e cultivar pessoas de talento às quais vocês não devem de forma alguma invejar nem reprimir. Dessa forma, é mais fácil vocês fazerem bem o seu trabalho. Se você conseguir cultivar alguns buscadores da verdade para que cooperem com você em todo o trabalho que faz e no fim todos vocês tiverem testemunhos experienciais, então você será um líder qualificado. Se você conseguir agir em tudo segundo os princípios, você estará sendo leal. Alguns sempre têm medo de que os outros sejam melhores e mais altos, que os outros sejam estimados e eles negligenciados. Isso os leva a atacar e excluir os outros. Isso não é ter inveja dos talentosos? Isso não é egoísta e malvado? Que tipo de caráter é esse? É malicioso. Pensar só em seus próprios interesses, satisfazer só os seus desejos, não se interessar pelos deveres dos outros, nem pelos interesses da casa de Deus. Pessoas assim têm um caráter ruim e Deus não as ama. Amém. A partir das palavras de Deus, percebi. Eu sentia hostilidade contra a irmã Wang e inveja de sua habilidade, porque eu me importava demais com reputação e posição. Vendo o bom calibre da irmã Wang, sua abordagem proativa ao dever e sua capacidade de resolver os problemas dos irmãos, conquistando seu respeito e elogio, eu me sentia ameaçada e, por isso, desenvolvi hostilidade contra ela. Quando ela descobriu alguns problemas em meu dever e pediu ajuda aos líderes para resolvê-los, meu preconceito e ressentimento só cresceram. Senti que ela tinha roubado meus holofotes e revelado minhas falhas aos líderes. Na minha mente, estávamos competindo. Quando ela fez algumas sugestões razoáveis, eu não quis ouvi-la. Quando ela não conseguiu resolver o problema de um irmão, eu olhava e ria sabotando-a, secretamente. O que tornou a reunião ineficaz. Eu estava obcecada com reputação e posição. Eu só considerava meus interesses. Não protegia o trabalho da casa de Deus. Eu era tão egoísta e vulgar, revelando um caráter satânico malicioso. Eu enojava a Deus. Sim. Então, vi estas palavras de Deus. A cooperação entre irmãos é um processo de compensar a fraqueza de um com a força do outro. Você usa sua força para compensar as deficiências dos outros, e os outros usam seus pontos fortes para compensar as suas. Isso é usar a força uns dos outros e cooperar em harmonia. Somente cooperando em harmonia as pessoas podem ser abençoadas perante Deus. Quanto mais se experimenta isso, mais realidade se tem. A senda fica mais clara e a pessoa mais relaxada. Amém. O que as pessoas devem fazer para ser úteis ao trabalhar ao lado dos outros? Compensar e apontar falhas e observar umas às outras, buscando e consultando umas às outras. Amém. As palavras de Deus me mostraram que ter uma parceira não é só ter alguém para dividir o trabalho como eu tinha pensado. Tampouco é alguém com quem se deva competir. Sobretudo, ao cumprir o nosso dever, devemos completar e supervisionar uns aos outros e apontar as coisas. Amém. Pensei em como, após se juntar a mim, a irmã Wang tinha descoberto problemas em nosso trabalho dos quais eu não sabia. E sua comunhão era iluminadora e ela era capaz de resolver problemas práticos. Isso ajudou o trabalho da igreja. Sim. Ela descobria problemas e ia pedir a ajuda dos líderes. Isso era assumir um fardo e defender o trabalho da casa de Deus. Sim. Mas eu fiquei ressentida e irritada. Isso não era claramente ser contrário à verdade e às coisas positivas? E se a irmã Wang não tivesse notado a inaptidão de quem eu escolhi e não interviesse a tempo? O trabalho da igreja teria sido afetado e seria uma transgressão minha.
Ela apontava problemas e isso me permitia refletir sobre mim mesma. Ver que eu devia ser mais diligente e buscar mais os princípios. Isso compensava minhas deficiências. Correto. A parceria harmoniosa, complementando um ao outro, é o melhor modo de cumprir o dever. Sim. Exato. Em meu trabalho com a irmã Wang, sempre que sentia inveja dela, eu orava a Deus e renunciava a mim mesma. Eu conseguia deixar a inveja de lado e me sentia melhor. Quando ela fazia sugestões razoáveis, eu trabalhava com ela para executá-las. Colocar isso em prática fez eu me sentir mais livre. Graças a Deus. Depois de um tempo, quando eu vi alguns irmãos com dificuldades procurarem a comunhão da irmã Wang, isso começou a me incomodar de novo. A responsabilidade era das duas. Por que eles só iam até ela? Eu era tão deficiente? Eu sabia que pensar assim era errado, mas não conseguia impedir de me sentir assim. Passei a cuidar da rega de mais novos convertidos, e novos grupos se formaram nas reuniões. Eu deveria levar a irmã Wang. Mas se eu a levasse, o que eu faria se os irmãos dos grupos a procurassem com seus problemas? Por isso não a levei. Durante alguns dias eu me senti muito incomodada e inquieta. Mas não me acalmei nem refleti sobre a raiz do meu incômodo. Um dia, um líder mencionou de passagem que a irmã Wang era bem nova e costumava ser inconstante em seu dever. Fiquei satisfeita ao ouvir isso, pois parecia que a impressão que o líder tinha dela não era tão boa. Então também opinei. Sim, quando cumpre seu dever, ela gosta de se exibir. Mais tarde, eu soube que outra igreja precisava preencher uma posição de liderança. E que os líderes estavam pensando em transferir alguém da nossa igreja. Pensei, se a irmã Wang cumprir seu dever naquela igreja, cada uma terá seu próprio território. Minha posição não estaria mais segura? No dia seguinte, sugeri para um líder que a irmã Wang fosse transferida para aquela igreja e que eu poderia assumir mais trabalho. Mas o líder me disse que a igreja já tinha um candidato. Fiquei desanimada ao ouvir isso. Já que a irmã Wang não iria para lá, eu continuava tendo que levá-la aos novos locais de reunião. Ao pensar em tudo isso, senti que estava simplesmente entregando minha posição a ela. Fiquei imóvel, numa batalha interior. Então, de repente, lembrei destas palavras de Deus. Cada um de vocês que servem a Deus deve ser capaz de defender os interesses da igreja em tudo que faz, em vez de simplesmente considerar seus próprios interesses. Não devem agir sozinhos, boicotando uns aos outros. Pessoas assim não são aptas para servir a Deus. Tais pessoas têm um caráter terrível. Não lhes resta humanidade. São 100% Satanás, são bestas. Amém. O caráter de Deus não tolera ofensa. Eu não estava disposta a cooperar com a irmã Wang e até a excluir das reuniões. E tentei que a transferissem. Isso repugnava a Deus. Assim eu mostrava um caráter satânico e falta de humanidade. Se eu não me arrependesse, eu perderia meu dever porque tinha ofendido o caráter de Deus. Esse pensamento me assustou um pouco. Naquela noite, fiquei me revirando na cama sem dormir. Pensei, sei que cooperar com a irmã Wang é o que Deus quer, que isso é bom para o trabalho e para os irmãos entrarem na vida. Mas eu fiz de tudo para mandá-la embora. Que tipo de problema é esse? Que caráter está me controlando? Em oração, pedi que Deus me esclarecesse para me autoconhecer. Um dia, vi algumas palavras de Deus. Vamos ver um vídeo com elas. Ótimo. Deus Todo-Poderoso diz: anticristos pensam no trabalho da casa de Deus, inclusive nos interesses da igreja, como inteiramente seus, como propriedade pessoal que deveria ser administrada completamente por eles, sem a interferência de nenhuma outra pessoa. E assim, as únicas coisas em que pensam quando fazem a obra da casa de Deus são os próprios interesses, seu status e prestígio.
Eles rejeitam qualquer pessoa que, aos seus olhos, seja uma ameaça ao seu status e reputação. Eles os suprimem e põem no ostracismo. Até excluem e suprimem pessoas que são úteis e adequadas para o desempenho de certos deveres especiais. Eles não têm a menor consideração pelo trabalho da casa de Deus, nem pelos interesses da casa de Deus. Se alguém pode ser uma ameaça ao status deles, não se submete a eles, não lhes dá atenção, eles o excluem e oprimem, o mantêm à distância. Eles não permitem que ele seja seu parceiro e jamais lhe concederiam nenhuma posição significativa, nenhum papel importante dentro do escopo de seu poder. Não importa quais boas ações essas pessoas façam, ações que beneficiem a casa de Deus. Os anticristos farão de tudo para encobrir essas ações. Até distorcerão os fatos para reivindicar o mérito pelas coisas boas e empurrar as transgressões para cima dos outros. Eles impedem que os irmãos e irmãs vejam os pontos fortes e as virtudes de outras pessoas. Impedem que essas pessoas sejam elogiadas e promovidas pelos irmãos e irmãs, ameaçando sua posição. Além disso, os anticristos também inventam mentiras e exageram nos fatos entre os irmãos e irmãs, falando mal das pessoas para derrubá-las, encontrando desculpas para excluir e reprimi-las, independentemente do trabalho que essas pessoas façam. Assim, também as julgam, dizendo que são arrogantes e hipócritas, que gostam de se exibir, que cultivam ambições. Na verdade, todas essas pessoas têm pontos fortes. Todas elas são pessoas que amam a verdade e merecem ser nutridas. Somente falhas menores são encontradas nelas, manifestações ocasionais de caráter corrupto. Todas elas têm uma humanidade relativamente boa. Em geral, estão aptas a cumprir um dever. Estão de acordo com os princípios daquelas que cumprem um dever. Mas aos olhos dos anticristos, pensam: de forma alguma aturarei isso. Você quer ter um papel dentro do meu domínio? Quer competir comigo? Isso é impossível. Nem pense nisso. Você é mais capaz do que eu, mais articulado do que eu, mais educado do que eu e mais popular do que eu. O que eu faria se você roubasse meu trovão? Você quer que eu trabalhe com você? Nem pense nisso. Eles estão considerando os interesses da casa de Deus? Não. Tudo em que estão pensando é em como preservar seu status. Nesse caso, preferem prejudicar os interesses da casa de Deus ao usar essas pessoas. Isso é exclusão. Amém. A revelação de Deus deixa claro que anticristos têm uma natureza maligna e maliciosa. Eles acreditam que só pode haver um macho alfa e que eu reino soberano em todo o universo. Eles dão mais importância à posição e reputação do que qualquer coisa. Querem ser os únicos na direção e não permitem ultrapassagens. Fazem de tudo para isolar e excluir quem possa ameaçar sua posição. E para encobrir as forças e as vantagens dos outros. Não importa o quanto os outros tenham protegido os interesses da casa de Deus. Eles escondem, menosprezam e até reclamam para si o mérito do trabalho dos outros. Sim. Com isso, refleti sobre mim mesma. Embora minhas ações não fossem tão sérias quanto as dos anticristos, eu estava revelando o mesmo tipo de caráter de um deles. Vendo o calibre da irmã Wang, como resolvia problemas e era estimada, pensei que ela tinha roubado meus holofotes. Então eu a ressenti. Sempre a vi como um obstáculo, ameaçando minha posição. Quando nos tornamos parceiras, preocupada com minha perda de status, eu não a levei a vários locais de reunião. E a critiquei para um líder sem dizer nada sobre suas forças e vantagens. Eu até queria que ela fosse transferida para cumprir seu dever em outro lugar.
e eu pudesse satisfazer minha ambição de dirigir e decidir tudo sozinha. Eu tinha usado táticas tão malignas e baixas para excluir a irmã Wang. Em que isso era diferente do autoritarismo de um anticristo? Pensei nos anticristos que tinham sido expulsos, que sempre buscavam status. A fim de alcançar seu objetivo de governar sobre todos e deter poder para sempre, eles viam qualquer um que pudesse ameaçar sua posição como um problema, fazendo de tudo para atacar e banir os outros, sem pensar no trabalho da Casa de Deus. Acabaram cometendo maldades e foram expulsos. Sim. Eu agia com o caráter de um anticristo. Não estava na senda do anticristo? Essa percepção me assustou. Sem o julgamento e a revelação de Deus, eu nunca teria conhecido a mim mesma. Não sei o que mais eu teria feito para resistir a Deus. Vi que estava vivendo segundo o veneno satânico de só pode haver um macho alfa. Essa era a imagem de Satanás, desprovida de humanidade. Fiquei enojada e indignada comigo mesma. Vim para diante de Deus e orei. Deus, recentemente, fama e status têm me deixado cega. Excluí a minha parceira para me agarrar ao poder. Sou tão rebelde. Deus, estou disposta a me arrepender e cumprir o meu dever com a irmã Wang. Graças a Deus. Mais tarde vi esta passagem das palavras de Deus. Ótimo. A cooperação harmoniosa exige permitir que os outros opinem e façam sugestões. Significa aprender a aceitar a ajuda. Às vezes, você deve pedir a opinião das pessoas. Não importa o problema que encontre, você deve buscar os princípios da verdade e tentar alcançar um consenso. Fazer as coisas desse jeito resultará numa cooperação harmoniosa. Como líder ou obreiro, se você sempre pensa que está acima dos outros e se deleita em seu dever como um funcionário do governo, sempre cobiçando os privilégios da sua posição, sempre fazendo planos próprios, sempre administrando uma operação própria, sempre buscando sucesso e promoção, isso significa encrenca. Agir como um funcionário do governo dessa forma é extremamente arriscado. Se é assim que você sempre age e você não quer cooperar com mais ninguém, para não dividir sua autoridade com os outros, para impedir que os outros fiquem com seu mérito e que sua auréola seja roubada, se você quiser tudo para si, então é um anticristo. Mas se você busca a verdade, se renuncia à carne, aos seus planos e motivações, e se você consegue cooperar ativamente com outros, abrir seu coração com frequência para buscar conselho e adotar suas sugestões, ouvir seus pensamentos e palavras com atenção, então você está seguindo a senda certa. Amém. As palavras de Deus descrevem claramente a senda de prática. Sim. Correto. Para ter uma boa parceria, devemos deixar a nós mesmos de lado e aprender com os outros. Ouvir com cuidado as opiniões dos outros e pedir ajuda quando não entendemos algo. Sim. Vi que me faltavam habilidades especiais e, sobretudo, realidade. Deus me elevou para esse dever como chance de me treinar, permitindo que eu ganhasse a verdade e crescesse na vida. Mas quando avancei um pouco, quis estar no alto, ocupando uma posição de liderança. Até quis monopolizar essa posição, agarrar-me ao poder. Eu era tão insensata. Ao ver isso, senti remorso e me odiei. Rapidamente comecei a levar a irmã Wang aos novos pontos de reunião. E lhe expliquei tudo para que ela pudesse entrar no ritmo logo. Ela tinha um senso de fardo e era atenta em seu dever. Ela focava em buscar os verdadeiros princípios. Eu já não a via mais como ameaça à minha posição. Em vez disso, agradeci a Deus por me arranjar essa ajuda. A partir de então, sempre que eu não sabia uma resposta, pedia para a irmã Wang comungar. E quando os irmãos tinham um problema que eu não conseguia resolver, eu pedia que eles a procurassem. Colocar isso em prática fez eu me sentir livre. E o trabalho da igreja pôde avançar bem. Graças a Deus. Vendo tudo isso, pensei que se a irmã Wang tivesse saído como eu tinha desejado, eu não teria sido capaz de lidar com esse trabalho sozinha. Sim. O trabalho da igreja teria sofrido e sido atrasado.
Isso sim teria sido fazer mal. Ao refletir sobre isso, vi que parceira ótima Deus tinha arranjado para mim. Fiquei muito agradecida. Graças a Graças Deus. a Deus. Quando Deus nos dá uma parceira mais capaz do que nós, Ela pode compensar nossas fraquezas. Nós nos desviamos menos e crescemos mais rapidamente na vida. Isso é a graça e bênção de Deus. Sim. Alguns meses depois, vi que a irmã Lin era de calibre bom e entendia a verdade. E que ela era mais madura do que eu. Segundo os princípios, ela era mais apropriada para ser uma líder. Eu queria recomendá-la. Então me lembrei de que minha posição estaria em perigo se ela se tornasse uma líder da igreja. Lembrei das palavras de Deus em: dê seu real coração a Deus e você poderá obter a verdade. Você deve aprender a abrir mão dessas coisas, a recomendar outros e a permitir que eles se destaquem. Ao ver uma chance para se destacar, não lute para tirar vantagem disso. Você deve aprender a recuar, mas sem atrasar o seu dever. Trabalhe em obscuridade quieta e não se exiba ao cumprir o seu dever. Quanto mais abrir mão de seu prestígio, seu status e seus interesses, mais tranquilo você se tornará, mais luz haverá em seu coração. E mais seu estado se aprimorará. Quanto mais você lutar, mais escuro será o seu estado. Se você não acredita, tente e veja. Amém. As palavras de Deus me deram uma senda de prática. Eu devia priorizar o trabalho da igreja e esquecer dos meus desejos egoístas. A irmã Lin seria uma líder melhor, portanto, eu devia recomendá-la. Essa era a vontade de Deus e a coisa certa a se fazer. Então eu a recomendei. Graças Graças a Deus. Quando ela se tornou uma líder, eu compartilhei com ela tudo o que sabia, sem ressalvas. E a apoiei e cooperei com ela o tanto quanto podia. Ao ver as irmãs Lin e Wang cumprirem seu dever e terem resultados, conquistando a confirmação de todos, eu quase chorei. Mas dessa vez, não foi porque sentia que tinha perdido status. Era porque estava vendo todos cooperando para defender o trabalho da Casa de Deus. Fiquei extremamente comovida. Através de tudo isso, experienciei de verdade como é essencial praticar a verdade e cooperar com os outros a fim de cumprir bem o dever. Sim. Graças a Deus. A corrupção só pode ser purificada depois de experimentar o julgamento e castigo de Deus. Sim. Deus é tão prático em sua obra para salvar o homem. Graças a Deus. Graças a Deus.